Pessoal, essa é a tela do software GeoGebra e eu vou fazer uma demonstração de como a gente pode usar o software para tentar entender o conceito de derivada, e é legal que vocês usem também para vocês confirmarem as coisas que vocês estão estudando e até mesmo fazer verificações gráficas. Eu vou abrir aqui duas janelas de visualização 2D, porque isso vai acabar sendo útil para a gente aqui na hora de fazer as contas. Então, eu vou trabalhar com uma função f, que foi uma função que a gente fez exercícios, igual a x ao cubo mais, mais é embaixo, mais x. A gente trabalhou com essa função, então acho que aqui era menos, na verdade. Aqui era menos. E aí a gente trabalhou com essa função aqui. Esse é o gráfico, tá vendo? Naturalmente ele já surge. A gente vai tentar ilustrar a interpretação da reta tangente. Vamos criar um número, uma variável a aqui, vou chamar ela de 0, só para a gente ir usando ela quando for necessário. Vou criar um ponto P, que vai ser igual a A e meu F de A. Então, esse vai ser meu ponto P. Então, esse ponto P, à medida que eu mudo meu A, ele vai caminhando em cima do gráfico, tá vendo? Então, o legal do GeoGebra é que ele dá para fazer esse tipo de iteração. Eu consigo também, e eu vou tentar colocar desse lado de cá, fazer a derivada da função. O GeoGebra é bem inteligente. Quando eu escrevo f, escrevo linha de x, ele já sabe que eu estou querendo calcular a derivada daquela função que a gente tinha trabalhado. E aqui do lado direito, nessa outra janela, ele plotou o gráfico da derivada. Tá? E uma pergunta que a gente se fez lá é: qual é a relação desse gráfico da verdinho que está aqui com esse gráfico laranja? Qual é a relação do gráfico da função com o gráfico da sua derivada? Antes de falar disso, vamos tentar para um determinado ponto x, que no caso aqui eu chamei de a, vamos pensar no a igual a 1, a igual a 1, calcular a reta que tangencia o gráfico nesse ponto a igual a 1. Então, a gente lembra, que a equação da reta é y menos y0, onde y0 é um ponto por onde a reta passa, e eu quero que a função tangencie, então vai passar por esse ponto P, e no ponto P com x igual a esse y0 é 0, então é y menos y0, isso é igual a m, que é o coeficiente angular, que a gente viu que para o caso da reta que tangencia o gráfico é a derivada no ponto, e vezes x menos a, x menos x0, que no nosso caso o x0 é o a. Então, como é que a gente pode escrever a equação da reta? Fica y, o y0 que fica do lado esquerdo junto com y, eu vou passar para o outro lado, então fica y igual. Quem é meu y0? É o f de a. Então fica f de a mais o m. Quem que é o m? É a derivada da função no ponto a. Isso vezes x menos a. Quando eu faço isso, ele fez o gráfico do outro lado, não era aqui que eu queria. Vou fazer de novo. Quero o gráfico do lado esquerdo. Eu tenho que clicar, última tela que eu clicar aqui é onde ele vai fazer o gráfico. Então, de novo, bom para a gente treinar. Y igual a f de a. Isso mais o m, que é f' de a, vezes x menos a. Certo? Então dá Enter. Então veja, ele fez o gráfico exatamente da reta tangente. E o que é mais legal é que quando eu vou variando a, esse gráfico vai tangenciando a função, tá vendo? Da maneira que a gente pressupunha, da maneira que a gente previa. Tá ok, mas o que tem a ver essa reta tangente com esse gráfico? Vamos considerar que a gente fala que a reta tem inclinação positiva
se o ângulo que ela faz com o eixo x, se esse ângulo que ela faz com o eixo x, ele é positivo. E ela tem inclinação negativa, que é, por exemplo, esse caso, se o ângulo que ela faz com o eixo x ele é negativo. Okay? É a reta crescente e decrescente. Então, se a gente for para valores de x onde a inclinação é positiva, por exemplo, aqui, nesse mesmo ponto x aqui do outro lado da função, vamos aproximar um pouquinho mais, né? Então, eu estou aqui um pouquinho depois do menos 1, né? Estou mais ou menos aqui. A minha função ela é positiva. No momento em que a minha reta troca de positivamente inclinada para negativamente inclinada, dessa forma, é a hora que exatamente no ponto onde a minha derivada começa a ficar negativa, tá vendo? Então, é claro, a gente sabe que a derivada, o valor da derivada é justamente o valor dessa inclinação. Então, entre o menos 1, aliás, entre esse pontinho que está aqui, que é o pico, e esse pontinho que está aqui, que seriam exatamente esses dois pontos, a derivada é negativa porque ela em toda essa extensão, e não é difícil calcular esse ponto, né? Em toda essa extensão ela é negativa. Passando do ponto, ela volta a ser positiva. E dali para frente, a inclinação é sempre positiva. Ou seja, passando desse ponto, a derivada ela é sempre positiva. Então, a ideia da derivada, a ideia do GeoGebra, é justamente a gente interpretar essa função. Então, desse pontinho, que não é difícil de calcular, né? É só zerar essa função. Fica 1 sobre raiz 1 sobre raiz de 3, então raiz de 3 sobre 3. Então, no menos raiz de 3 sobre 3 e no mais raiz de 3 sobre 3, entre esses valores, a derivada é um valor negativo. Isso significa que essa reta tangente ela tem inclinação negativa. Então, que o coeficiente angular dela é negativo. Para valores menores do que menos raiz de 3 sobre 3 e maiores do que raiz de 3 sobre 3, essa inclinação da reta é positiva, da maneira que vocês estão vendo aqui. E aí, então, a gente vai ver mais para frente que usando a derivada, a gente vai conseguir saber, só de olhar a derivada, se essa função original ela é crescente ou decrescente, tá bom? Então, basicamente, é isso.